Legal, legal. O William pode falar melhor do que eu, né? Como o presidente do fã-clube, ele deve ter gostado ou não, não sei se ele não gostou, achei pode falar ótimo. também. Aquele dia lá, eu saí do... porque depois que acabou, né, o Fred foi embora, eu saí do trabalho pulando, né, cara? Eu falei, que entrevista que ele deu, né? Porque o Fred era muito avesso a entrevistas, não gostava. Uhum. E você conseguiu deixar ele totalmente tranquilo e falou de uma forma bem natural, falou do Groucho Marx, que eles foram lá visitar, e depois uns meses depois o Groucho veio a falecer, né? Então, foi uma entrevista assim, bem tranquila, que eu achei boa para o padrão Fred Mercury, porque o Fred era muito arredio. Isso, não, então, eu como não sabia muito dessa história, que ele não gostava da entrevista, eu não me preocupei. A gente foi tranquilo, deixou a coisa rolar solta, e eu acho que foi isso que deixou ele à vontade. O fato, primeiro, dele ver que a gente realmente sabia do que estava falando, que gostava da música deles, já conhecia, e aí ele foi se soltando ao longo da entrevista. A gente nota, ele começou mais arredio um pouquinho, com resposta mais curta, e depois ele foi se alongando, e foi super interessante, né? A vantagem de não ter assim uma ideia pré-concebida. A gente não imaginou que ele fosse ser assim, nem assado. A gente falou, vamos ver como é que é, vamos começar e vamos conversar. E eu sempre gostei muito de fazer entrevista, pelo meu passado já de repórter, de coisa, eu tinha essa facilidade um pouco maior de conversar com as pessoas de uma maneira um pouco diferente do que muitos outros que talvez não tivessem tanta experiência, né, no fato de entrevistar pessoas, tá? E aí, além de fazer a entrevista na rádio, né, o Paulinho também teve o privilégio de, lá no Cícero Pompeu de Toledo, poder assistir a passagem de som. Inclusive, até coloquei um slide aqui agora deles passando o som, né? O Fred no piano, né? Ali o Roger na batera, o Fred depois ele no violão. Como é que foi isso, Paulinho? Se você olhar nessa foto, lá no fundo, a foto que está em pé ali, o guitarrista, você vai ver que eu estou na cabine de locução, lá no fundo. A gente conseguiu, no dia seguinte era o dia do show, né? No dia seguinte a entrevista era o dia do show. Então, a gente acabou conseguindo o uso, com o pessoal lá do Morumbi, lá do estádio, a gente conseguiu o uso de uma das cabines onde normalmente as emissoras de rádio transmitiam as partidas de futebol, né? E a gente pegou uma cabine, chegou lá, não tinha nada, tinha um telefone na cabine, era tudo que tinha. A gente sequestrou o telefone, que nem era nosso, nem tinha autorização para fazer nada disso. A gente pegou o telefone, ligou para a rádio e manteve essa ligação por 4 horas, no meu horário das 2 às 6 da tarde. A gente segurou essa ligação. E eu me lembro que o meu saudoso amigo o Flavinho Ascar, ele ficou no estúdio soltando as músicas e os comerciais, que seriam do meu horário normal, e eu entrava para anunciar as músicas, para falar do show e não sei o quê, já diretamente do Morumbi, que era o que havia na época, porque a Rádio Cidade não tinha equipamento de transmissão externa, não tinha nada dessas coisas, era o telefone mesmo ali que a gente foi, e fiquei. Quando chegou umas 3 e pouco da tarde, se eu não me engano, chegaram, né, o conjunto chegou, eles chegaram para passar o som, para ver se estava tudo ok com o show. A gente abriu, tinha uma janela, assim, daquelas janelas que abrem para cima, e a gente abriu o janelão ali da cabine para poder o som aparecer. E eu fiquei com o telefone para fora da janela. Super high-tech, né? Uma coisa assim. Com o telefone para ver se dava para ouvir. Deu para ouvir mais ou menos. O pessoal que estava na rádio disse que deu mais ou menos para entender as músicas que eles estavam passando. Eles passaram, acho que umas 2 músicas, nem passavam inteira, às vezes passavam um pedaço de uma e outra para testar se tudo estava ok. E realmente foi uma experiência incrível, né? Aí acabou às 6 da tarde o horário, eu já fiquei por lá, assisti o show ali da cabine mesmo, no maior conforto, foi muito gostoso, sem ter que passar naquela loucura que foi lá embaixo, né? Lá embaixo a coisa estava feia, né?
Você tem ideia de quanto que deve ter ficado essa conta de telefone, Paulinho? Será que a rádio pagou também? Eu não tenho noção. Não descontaram do seu salário, não, né, Paulo? Não, graças a Deus, não. Paulo, eu lembro, a gente até comentou sobre isso, que o que a Rádio Cidade fez? Pegou e pôs os jornalistas, deu um monte de ficha de telefone da Telesp, e eles ficavam na redondeza para avisar você, avisar o pessoal lá da rádio, o trânsito está assim, tem muita gente aqui, e era por Nós tudo. resolvemos fazer uma prestação de serviço lá para o pessoal que estava indo para o show. Então, cada locutor da rádio, tudo ficava num ponto estratégico ali próximo, ali, sei lá, Avenida Cidade Jardim, ou não sei o quê, no entorno ali do Morumbi, né? E cada um ficava perto de um orelhão, e a ficha era: o trânsito está fechando aqui, não sei aonde, tal, cuidado, não vem por aqui, não sai muito tarde que você não vai chegar. E era tudo na base do telefone, como eu falei, na época era alta tecnologia mesmo. Muito bom. Olha aí, temos imagem do show agora. Opa! Foi um show inesquecível. Quem viu não esquece mesmo. Ô, Paulo, você assistiu os 2 dias, só o primeiro dia? Como é que foi? Não, só o primeiro dia. No Só o segundo primeiro dia dia eu não tive condição de ir. Até gostaria de ter ido, mas foi só realmente o primeiro que eu assisti, gostei muito. A gente estava na esperança de ter uma condição de chegar aos bastidores, né, no final do show, mas não teve jeito. Foi meio complicado e acabaram indo embora cedo. Assim que acabou o show, eles deram um jeito de ir embora e a gente não teve essa chance. A gente era promotor do show, mas também não era grande coisa, era só mais ou menos. Não tinha muita regalia, não, infelizmente.